O relógio da parede marcava 7 da noite em ponto. A cidade lá fora ainda carregava o calor do fim de tarde. Mas lá dentro, no hospital, o ar era outro, frio, parado, limpo demais. O médico plantonista passou pela porta de vidro com uma expressão neutra. Trazia consigo apenas uma mochila pequena, o rosto cansado e um silêncio que parecia já fazer parte da roupa. O corredor da entrada estava quase vazio. Apenas uma técnica de enfermagem ajeitava alguns papéis na recepção. Ela levantou os olhos, viu o médico, e acenou com um leve movimento de cabeça. Ele respondeu com um gesto curto, sem palavras. Ninguém dizia nada. Não era necessário. Já se viam ali todos os dias. Ele caminhou até o vestiário. As solas dos sapatos faziam um som abafado sobre o piso branco. Cada passo parecia ecoar em câmera lenta, como se o tempo tivesse outro ritmo dentro daquele prédio. Um ritmo mais lento, mais suspenso. Ao entrar no vestiário, ele tirou a camisa com o nome da faculdade desbotado no peito, guardou o celular no armário, e vestiu o jaleco branco. O mesmo jaleco de todas as noites. Não cheirava mal. Não cheirava a nada. Tinha sido lavado pela última vez na quarta-feira, ou teria sido na terça? Já não sabia. No espelho, encarou o próprio rosto. Olheiras marcadas, barba por fazer, a testa levemente suada. Ele não pensou muito. Só ajustou a gola, fechou o armário e saiu. No corredor principal, as luzes frias iluminavam sem piedade. Cada lâmpada era um lembrete de que o dia havia acabado, mas para ele, estava apenas começando. O hospital tinha um som próprio. O rodar das rodas das macas, o bip ocasional de algum monitor cardíaco, um sussurro distante vindo de um quarto, a porta automática se abrindo lentamente. E, acima de tudo, o silêncio. Um silêncio pesado, quase físico. O tipo de silêncio que não pede explicações. Ele passou pela enfermaria, onde 3 enfermeiras conversavam baixinho. Elas se calaram ao vê-lo. Não por respeito, nem por medo, apenas porque era assim. O plantão noturno não pedia entusiasmo. Só presença. O médico deixou a mochila na sala de plantão, encostou-se por um segundo na cadeira giratória, e respirou fundo. O cheiro de desinfetante estava por toda parte. Um cheiro limpo, metálico, constante. Sempre o mesmo. Impossível de ignorar. Pegou o caderno de anotações, rabiscou o horário de entrada. Em silêncio, escutava. Não o que diziam, porque ninguém dizia nada, mas o que se repetia. A vibração do ventilador no teto, o som distante de uma ambulância que não chegava ali, o tilintar de uma colher batendo em um copo, em algum lugar do refeitório. A noite prometia ser longa. Como todas, ele se levantou e caminhou lentamente até o corredor das salas de observação. Passou por pacientes deitados, alguns dormindo, outros apenas esperando que a dor passasse. Um homem deitado com a mão sobre o peito. Uma senhora com os olhos fixos no teto. Um menino abraçado à mãe, quieto, febril. Nada urgente, nada diferente. Apenas a rotina. O médico seguiu até o posto de enfermagem. Pegou um prontuário, folheou com lentidão. A cada página, nomes, queixas, doses, horários. Letras apressadas, gente que passou, gente que ainda estava ali. A vida escrita em siglas. Voltou a caminhar. O plantão havia começado há menos de 15 minutos, e já parecia eterno. No elevador de serviço, as portas se fecharam devagar. Lá dentro, o espelho refletia uma versão mais velha de si mesmo. Era sempre assim. A madrugada envelhecia tudo. O rosto, os pensamentos, até a vontade de sair dali. Subiu 2 andares e foi até a UTI. O ambiente era ainda mais frio, mais silencioso. Os pacientes dormiam sob a vigília das máquinas. Cada bip, cada gráfico na tela, cada tubo, cada movimento parecia coordenado por uma ordem invisível. Ele entrou, deu uma volta, olhou os nomes nas placas, conferiu os aparelhos. Tocou o ombro de um enfermeiro, acenou. Nenhuma palavra. Mais tarde, pensaria no quanto aquela mudez parecia natural. O tempo passava devagar, sempre devagar. O tempo ali dentro não era o mesmo tempo do mundo lá fora. Já eram 7h22 da noite. Ainda havia quase 12 horas pela frente. Ele voltou para o corredor, encostou-se à parede ao lado do bebedouro e ficou parado por um tempo, olhando o chão. Não pensava em nada específico.
Apenas sentia o corpo presente e a cabeça flutuando. Como se estivesse dentro de um sonho parado, ou de um esquecimento longo. A enfermeira Mariana passou por ele com uma prancheta na mão. Disse apenas, "Boa noite, doutor." Ele respondeu com um leve, "Boa noite", quase sem voz. Ela sorriu de leve e continuou andando. O som dos passos dela foi diminuindo até sumir no fundo do corredor. Ele fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. Voltou a caminhar. De volta à sala de plantão, olhou o relógio novamente. 7h27 da noite. Pegou uma caneta azul e escreveu em um papel qualquer, "Monitorar sala 3, febre persistente." Era só um lembrete. Um papel entre tantos. Um gesto pequeno para não esquecer algo que, no fundo, ele sabia que não esqueceria. O plantão tinha começado. A noite era longa. E o silêncio, profundo. O refeitório estava quase vazio. Uma única luz amarelada iluminava o ambiente, deixando sombras longas nas paredes brancas. O som da máquina de café era o único ruído presente. Um som ritmado, paciente, como se também ela estivesse cansada de repetir os mesmos movimentos noite após noite. O médico entrou devagar, os passos ecoando de leve no chão de cerâmica. Caminhou até a máquina automática, apertou o botão do café preto curto, e esperou. O líquido começou a pingar, um fio quente, escuro, que enchia o copo de isopor lentamente. Enquanto o café caía, ele olhou em volta. Uma mesa com 3 cadeiras. Um micro-ondas antigo, com o visor piscando meia-noite. Uma geladeira branca, com a porta ligeiramente amassada. E um cartaz fixado na parede com fita adesiva dizendo, "Mantenha o ambiente limpo." O cheiro do café recém-passado misturava-se ao cheiro antigo do lugar. Um cheiro morno, de comida esquentada, de chão lavado pela metade. Era um cheiro familiar, e por isso mesmo, esquecido. Ninguém comentava sobre ele. Apenas o aceitavam. Ele pegou o copo com as 2 mãos. O calor passava pelo isopor e chegava até os dedos, despertando uma leve pontada nos nervos. Ele levou o copo à boca, soprou devagar, e bebeu um gole. O café era fraco, ralo, quase sem gosto. Mas era quente. E naquela hora, isso bastava. Sentou-se à mesa. A cadeira fez um rangido suave, quase um sussurro. Ali, sentado, ele ficou olhando para o café. Não pensava em nada. Não sentia nada. Apenas estava ali, presente. E, ao mesmo tempo, distante. Lá fora, além das janelas, a cidade se movia em outro ritmo. Carros passavam, pessoas jantavam, crianças assistiam televisão, cachorros latiam. Mas tudo isso parecia acontecer em outro mundo. Um mundo onde as coisas tinham cor, cheiro e ruído. Ali dentro, tudo era mais lento. Mais neutro. Mais contido. Ele tomou mais um gole. A porta do refeitório se abriu devagar. Era uma enfermeira. Camila. Usava um jaleco azul claro e os cabelos presos em um coque frouxo. Entrou sem dizer nada. Apenas foi até a máquina de café, apertou o botão, e esperou ao lado dele. "Muito movimento hoje?" Ela perguntou, sem olhar diretamente. "Por enquanto, não", ele respondeu, olhando o fundo do copo. Camila assentiu com a cabeça. O café dela começou a pingar também, no mesmo ritmo, no mesmo som. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, ouvindo o gotejar da máquina, como se fosse uma espécie de relógio do hospital. O tempo ali parecia escorrer junto com o café, gota por gota, minuto por minuto. Quando o copo dela ficou cheio, ela o pegou com cuidado e sentou na cadeira da frente. "Sabe o que eu sonhei ontem?" ela perguntou, com um sorriso leve. Ele levantou os olhos, curioso, mas não falou nada. "Sonhei que eu trabalhava num lugar que tinha janelas grandes. E luz do sol entrando. Muito sol. E que ninguém falava baixo. Todo mundo ria alto. Achei estranho", disse ela, tomando um gole do café. O médico sorriu de leve, mas não comentou. Camila ficou em silêncio por mais um tempo. Depois levantou, jogou o copo no lixo e disse: "Bom plantão, doutor." "Para você também", ele respondeu, sem se mover. E então ela saiu. O som da porta se fechando lentamente ecoou no espaço vazio. E o silêncio voltou a preencher o ambiente, com a calma de quem já conhece todos os cantos. Ele terminou o café, jogou o copo fora e ficou parado em pé, por alguns segundos, olhando para a parede.
Ali, um relógio mostrava 8:04 da noite. Ainda era cedo, muito cedo. A noite não tinha nem começado direito. Resolveu voltar para a sala de plantão. Passou pelo corredor estreito, onde o som dos próprios passos parecia mais alto do que deveria. As paredes pareciam se estreitar à noite, ou talvez fosse apenas a mente que começava a inventar sensações para preencher o vazio. Na sala, sentou-se de novo na cadeira giratória. Encostou as costas, fechou os olhos, e ficou ali, respirando fundo. O som do ventilador no teto girava devagar, fazendo um ruído contínuo e suave. Um ruído que se confundia com o tempo, com o tédio, com a rotina. Ele abriu os olhos, levantou-se outra vez e foi até a janela do corredor lateral. Lá fora, os postes de luz iluminavam a rua. Um carro passou devagar, depois outro, depois nenhum. Ele apoiou os braços no parapeito. Ficou ali, olhando o mundo em movimento lento, como quem assiste a um filme em câmera lenta. Lá fora havia vida. Lá dentro havia vigília. Voltou para dentro. A máquina de café ainda fazia barulho, mesmo sem ninguém por perto. Um barulho de motor velho, de vapor escapando, de engrenagens que nunca param. Ele olhou para ela mais uma vez. Pensou em tomar outro copo, mas desistiu. O gosto do anterior ainda estava na boca. E era gosto de pouco. Sentou-se outra vez. Abriu um livro que estava na mesa. Fisiologia Humana, dizia a capa. Ele já tinha lido aquele livro inteiro mais de uma vez. Mas abriu assim mesmo, em uma página qualquer. Leu uma frase. Não entendeu. Leu de novo. Ainda não entendeu. Fechou o livro. O silêncio voltou. O hospital era um lugar de ruídos baixos. Nenhum som era brusco. Nenhuma voz era alta. Nenhum passo era corrido. Era como se o próprio espaço obrigasse todos a se moverem em câmera lenta, como se o tempo tivesse sido esticado para caber dentro das paredes. O médico pegou o caderno de anotações e escreveu a hora. 8:26 da noite. Nada mais, só isso. Depois encostou-se de novo na cadeira. Olhou para o teto. Contou mentalmente quantas lâmpadas havia no corredor. 8. 3 piscavam. Uma demorava para acender. Outra fazia barulho. Essas pequenas observações eram tudo o que havia para fazer, às vezes. Esperar, escutar, permanecer. A noite seguia, do mesmo jeito. Sem sobressaltos, sem histórias novas, só os mesmos passos, os mesmos sons, o mesmo copo de café que esfriava antes de acabar. Ele fechou os olhos novamente. Mais uma hora tinha passado. E ainda era só o começo. Era por volta de 9:30 quando a primeira ocorrência chegou. Uma criança com febre alta, carregada no colo pela mãe. O menino chorava baixo, o rosto vermelho, suado. A mulher falava com pressa, mas em voz baixa, como se respeitasse o silêncio do hospital. Disse que ele estava assim desde o fim da tarde. Disse que a febre não baixava. Disse que tinha medo. O médico apenas assentiu, pediu que o colocasse sobre a maca. A sala de atendimento estava fria. A luz branca do teto não piscava, mas era dura, quase cortante. Ele vestiu as luvas, pegou o termômetro, tocou a testa da criança com delicadeza. O menino olhou para ele com os olhos semicerrados. Não disse nada. Vai passar, o médico murmurou, mais para si mesmo do que para a mãe. Fez o exame com calma. Pulso, respiração, garganta. O diagnóstico era simples, um quadro viral comum. Provavelmente algo que passaria em 2 ou 3 dias com repouso e hidratação. Prescreveu um antitérmico, orientou a mãe com poucas palavras. Ela agradeceu, apertando a mão dele com as 2 mãos. O menino já não chorava. Só respirava fundo, cansado. Depois que saíram, a sala voltou a ficar vazia. O médico olhou para o relógio. 9:47 da noite. Logo depois, outro chamado. Dessa vez, um senhor de idade com dor no peito. Chegou andando devagar, apoiado na filha. O semblante calmo, mas preocupado. A dor era leve, segundo ele, mas insistente. Começara no fim da tarde, bem no meio do peito, como se tivesse um peso ali dentro. O médico pediu que se deitasse. Ligou o monitor cardíaco. A máquina começou a bipar em intervalos regulares. O som era mecânico, constante. Mais uma vez, ele examinou com calma. Pulso, pressão, ausculta. A respiração era estável.
O eletrocardiograma mostrava alterações discretas, mas nada grave. Ainda assim, recomendou observação por algumas horas. Deixou o paciente em repouso, conectado ao monitor. Antes de sair da sala, o médico se virou para a filha do senhor e disse: "Se mudar alguma coisa, me chamem." Ela assentiu, e o silêncio voltou a ocupar o espaço. No corredor, o som do monitor cardíaco se misturava à respiração lenta do velho senhor. Um som que preenchia tudo. Como um lembrete de que ali, mesmo no tédio e na repetição, a vida seguia acontecendo. Baixa, frágil, mas ainda pulsando. Ele voltou à sala de plantão e sentou-se por alguns minutos. Fechou os olhos, ouviu a máquina de café, mais uma vez, expelindo vapor. Ouviu passos no corredor, vozes contidas. Sentiu o jaleco grudando levemente no pescoço, como se a própria roupa estivesse cansada. A enfermeira Mariana entrou e entregou um novo prontuário. Disse: "Gestante. Primeira gravidez. Está ansiosa." Ele assentiu. Pegou o papel, levantou-se de novo. Já não se lembrava se havia jantado. A gestante estava sentada, as mãos sobre o ventre. Tinha uns 20 e poucos anos. Olhava em volta como quem procura algo que não está ali. Disse que sentia contrações leves. Disse que sentia um peso diferente, uma inquietação. Mas o tom dela era calmo. Era o medo que falava. O médico examinou com cuidado. Auscultou os batimentos do bebê. Tudo dentro do esperado. Explicou o que poderia estar acontecendo. Não era trabalho de parto ainda. Apenas o corpo se adaptando. A ansiedade natural da primeira vez. Ela sorriu, tímida, e agradeceu muitas vezes. O médico apenas respondeu com um leve movimento de cabeça, como quem diz: "Está tudo bem." Depois que ela saiu, ele ficou sozinho na sala. Por alguns segundos, ficou parado, olhando a cadeira onde ela havia estado. As marcas dos dedos ainda estavam no metal frio da maca. O silêncio era quase absoluto. Só o ruído da central de ar e um leve zumbido vindo de algum equipamento deixado ligado. Pegou o frasco de álcool e limpou a superfície. Um gesto mecânico, repetido todos os dias, mas necessário. A rotina no hospital era feita desses pequenos rituais: tocar, examinar, ouvir, anotar, limpar, recomeçar. Olhou o relógio. Eram 10h34 da noite. Mais de 3 horas de plantão. Sentia os ombros pesados, os olhos começavam a arder levemente. Mas ainda era cedo para isso. Muito cedo. Ele se permitiu um momento parado. Sentado, encostado, as mãos sobre as pernas, o corpo imóvel. Lá fora, no corredor, alguém tossiu. Um espirro, um pigarro, uma porta se abrindo, uma cadeira sendo arrastada. Tudo muito baixo. Tudo muito lento. O tempo dentro do hospital se estendia como um pano molhado, pesado, encharcado de repetições. Nada era urgente. Nada era novo. Tudo voltava a acontecer. Levantou-se outra vez. Conferiu os nomes na lousa de acompanhamento. Anotou o horário de medicação de um paciente. Escreveu: "avaliar dor em 1 hora", num bloco de papel. Cada rabisco parecia mais lento que o anterior. No corredor, cruzou com outro médico. Um colega da UTI. Ambos se cumprimentaram com um gesto. Nenhum dos dois sorriu. Apenas seguiram caminhos opostos, como trens em trilhos diferentes. Era sempre assim. Passos que se cruzam, olhares que não se encontram, palavras que não se dizem. A noite no hospital não é feita de grandes momentos. É feita de pequenos gestos. De exames que não revelam nada urgente. De prescrições repetidas. De rostos que passam e voltam. De sintomas que vêm devagar e vão mais devagar ainda. É feita de respirações lentas, de luzes fixas, de cadeiras ocupadas por corpos imóveis, esperando uma resposta que às vezes nem vem. O médico voltou para a sala de plantão mais uma vez. Abriu a janela. O ar lá fora estava parado. Nem vento, nem som. A cidade parecia dormir, ou fingir que dormia. Ele ficou ali por um tempo, olhando para a escuridão da rua. E pensou, por um breve instante, que ali dentro, talvez fosse mais escuro ainda. Já passava das 11 da noite. O hospital começava a mergulhar em um silêncio ainda mais profundo. Não que antes fosse barulhento, nunca era, mas havia algo diferente depois das 11. Como se o tempo se arrastasse um pouco mais. Como se o sono das pessoas se espalhasse pelos corredores, cobrindo tudo com uma névoa invisível.
O médico caminhava devagar. Passos lentos, mãos nos bolsos do jaleco, o olhar perdido entre uma parede e outra. O piso branco refletia levemente a luz das lâmpadas frias. Havia um zumbido no ar, talvez da central de ar-condicionado, talvez da própria noite. Um som baixo, contínuo, como um respiro que nunca termina. Passou pela sala de espera. Cadeiras vazias, uma televisão ligada em volume quase mudo. Um programa de auditório qualquer, daqueles que ninguém assiste com atenção. As imagens se moviam na tela, mas não pareciam importar. Nem para ele, nem para o lugar. Mais adiante, uma maca encostada na parede. Lençol esticado, travesseiro amassado. Alguém havia usado, alguém voltaria a usar. Tudo sempre recomeçava. O médico virou à esquerda e entrou no corredor das enfermarias. As portas dos quartos estavam entreabertas. Cada um deles abrigava um pedaço de vida em suspensão. Gente que respirava fundo, gente que lutava para dormir, gente que apenas existia ali, num tempo sem pressa. Num dos quartos, uma luz de cabeceira estava acesa. Ele se aproximou devagar e olhou pela fresta. Uma senhora dormia com a cabeça virada para a parede. A televisão do quarto estava ligada, sem som. A imagem parada no logo de um canal qualquer. O monitor cardíaco mostrava batimentos regulares. Ele não entrou. Apenas observou por um instante e seguiu andando. Mais adiante, no fundo do corredor, uma luz piscava. A mesma luz de sempre. A lâmpada antiga, que às vezes acendia, às vezes não. Já haviam trocado mais de uma vez, mas ela sempre voltava a falhar. Era como se fizesse parte da identidade do lugar. Um lembrete de que ali, tudo era quase suficiente, mas nunca completo. O médico chegou até ela, olhou para cima. A lâmpada piscava em um ritmo lento, intermitente. Uma claridade fraca, irregular. Por um instante, ficou parado ali, embaixo da luz, como se deixasse o próprio pensamento piscar junto com ela. Encostou-se à parede fria. Ficou ali, em silêncio. Não havia nada para fazer naquele momento. Nenhum chamado, nenhum som, nenhuma urgência. A madrugada o observava de longe. A parede gelada encostava em suas costas. Ele cruzou os braços e fechou os olhos. O ar estava parado, sem brisa, sem mudança. Era como se tudo estivesse suspenso, o tempo, os ruídos, os pensamentos. Ali, naquele ponto do corredor, parecia que o mundo havia parado. Ele respirava fundo. Sentia o corpo cansado, mas não do tipo de cansaço que pede sono. Era outro tipo, um cansaço de estar, de existir dentro de uma rotina que se repete sem surpresas. Um peso que não vem do esforço, mas da constância. A lâmpada piscava. Piscar, apagar, acender, pausar, como se o tempo estivesse sendo contado em lampejos. Mais adiante, um dos quartos tinha a porta aberta. O médico caminhou até lá. Lá dentro, um homem dormia sentado, com uma coberta sobre os ombros. Provavelmente um acompanhante. Tinha a cabeça pendida para o lado, como se o sono tivesse vencido a resistência. Em outra cama, uma criança dormia profundamente. O soro gotejava num ritmo constante, quase hipnótico. Ele não entrou. Apenas olhou por alguns segundos e voltou. Cada quarto, uma história. Cada corredor, uma passagem. Cada passo, uma repetição do passo anterior. Ele caminhava por entre os sons invisíveis. O leve bip de um monitor, o roçar de lençóis, o tique do relógio fixado na parede, a fresta de uma porta que se move com o vento da ventilação. Nada era alto. Nada era urgente. Tudo apenas era. Na enfermaria masculina, um paciente ressonava forte. O som invadia o corredor como um lembrete de que ali, por trás do silêncio, ainda havia vida. Um ronco ritmado, que se misturava ao som ambiente como mais uma peça da orquestra noturna do hospital. O médico passou por ele em silêncio, quase com respeito. Mais alguns passos, mais um corredor, mais uma ala. O mesmo cheiro, o mesmo som, a mesma luz, como se o hospital inteiro fosse uma extensão de si mesmo. Como se ele andasse dentro de uma casa feita de ecos e repetições. Parou em frente à janela lateral. Do lado de fora, a rua deserta. Um gato atravessava devagar, rente ao muro. Mais adiante, o poste de luz tremia com o vento. O céu estava escuro, mas não totalmente. Algumas nuvens refletiam a claridade das luzes da cidade. Um brilho fraco, opaco.
sem estrelas. Ali, encostado no parapeito, ele ficou. De novo, parado, sem pensar, sem fazer nada, apenas observando o mundo do lado de fora, como se pertencesse a outro. Ali dentro, o hospital respirava devagar. Um gigante adormecido, que nunca dormia por completo. Ali dentro, tudo era igual, todas as noites. Corredores vazios, passos lentos, portas entreabertas, rostos silenciosos, histórias que não se contam, que apenas passam, e voltam, e ficam em algum canto da memória, sem forma, sem cor. O médico deu meia volta. Retornou pelos mesmos corredores, pisou nos mesmos ladrilhos, olhou as mesmas portas, sentiu o mesmo ar frio. Voltou ao ponto onde a lâmpada ainda piscava. Parou, ficou mais um tempo ali, respirando devagar, deixando o cansaço escorrer pelos ombros. E então, sem pressa, voltou para a sala de plantão. Já passava da meia-noite quando o médico resolveu circular novamente pelos quartos. Não havia urgências no momento. Não havia alarmes, apenas o fluxo brando da madrugada, como um rio calmo que corre sem fazer barulho. Ele andava devagar, como se não quisesse atrapalhar o sono de ninguém. Como se cada passo fosse um pedido de licença. Entrou no quarto 12. Lá dentro, uma senhora de cabelos brancos olhava para o teto. Não dormia, não lia, não assistia televisão. Apenas olhava, como quem busca nas rachaduras da pintura alguma memória antiga. Quando o médico entrou, ela virou o rosto, devagar. Ah, doutor? Não dormi ainda, disse, com a voz rouca, gasta pelo tempo. Ele se aproximou, puxou a cadeira e sentou-se ao lado da cama. Quer conversar um pouco? Perguntou, sem forçar, quase num sussurro. Ela assentiu com a cabeça. E então começou a falar. Falou do marido, falecido há 7 anos. Disse que ele gostava de levantar cedo para ouvir rádio. Que tomava o café sempre no mesmo copo. Que colocava a toalha torta na mesa e dizia que era para dar sorte. Disse que não teve filhos, mas que teve amor. Amor de verdade. Um amor quieto, sem muito enfeite. O médico ouvia. Apenas ouvia. Às vezes, dizia, entendo. Outras vezes, só balançava a cabeça devagar. A voz da senhora era baixa, como se falasse para não acordar o tempo. O que dói mesmo, ela disse, depois de um silêncio longo, não é o corpo. É o vazio de não ter mais para quem contar as pequenas coisas do dia. Ele ficou em silêncio. Não havia resposta, apenas respeito. Depois de um tempo, ela se ajeitou na cama, puxou o lençol até o peito. Já falei demais, doutor. Pode ir cuidar dos vivos. Eu já tô quase virando lembrança, disse com um sorriso frágil. Ele se levantou, ajeitou o travesseiro dela e, antes de sair, respondeu: Ainda não, Dona Maria. Ainda tem noite pela frente. Ela fechou os olhos. No corredor, os passos dele voltaram a ecoar de leve. Quarto 18. Um senhor magro, de olhos fundos. Estava acordado, com um cobertor enrolado até o pescoço. Posso entrar? Perguntou o médico. Já está dentro, né? Respondeu o velho, sem hostilidade. O médico sorriu e se aproximou. O homem apontou para a cadeira. Senta. Ninguém senta aqui faz tempo. Ele se sentou. O homem começou a falar. Disse que tinha dor no corpo, mas que o pior era a cabeça. Não dor de cabeça, não, explicou. Dor de dentro. Dor de pensar demais. Dor de lembrar. Falou do filho que foi embora. Da esposa que não resistiu ao câncer. Da casa que ficou vazia. Das plantas que ninguém mais rega. Da cadeira de balanço que ficou parando sozinha. Falou como quem desabafa não para ser curado, mas para ser ouvido. O médico o deixou falar. Não interrompeu, só acompanhava com os olhos. De vez em quando, fazia um gesto de confirmação. Um murmúrio, uma presença. O homem olhou para o teto. Às vezes, eu acho que só venho pro hospital para ter com quem conversar, disse, com um riso seco. O médico respondeu apenas: pode conversar o quanto quiser. Depois de alguns minutos, o senhor começou a piscar mais devagar. O sono finalmente chegava. O médico levantou-se, desejou boa noite, e saiu sem fazer barulho. Mais adiante, na ala pediátrica, havia uma menina acordada, sentada na cama, abraçada a um travesseiro cor-de-rosa. Tinha os olhos grandes, curiosos. A mãe dormia ao lado, numa poltrona improvisada. Não consegue dormir? Perguntou o médico, em voz baixa. Ela balançou a cabeça.
Tá com medo? Ela pensou por um instante, depois disse: Não. É só que, é muito branco aqui. Ele sorriu. É mesmo. Tudo branco, tudo parado. Mas lá fora tem céu, tem estrela, tem passarinho dormindo. E eles sonham? Perguntou ela. Acho que sim, respondeu. Então tá bom. Ela deitou de lado, com o travesseiro bem apertado no peito. Fechou os olhos. O médico esperou mais um pouco antes de sair do quarto. No corredor, parou um momento e se encostou novamente à parede. O hospital, àquela hora, parecia um lugar de ecos. Não só sons, ecos de histórias, ecos de solidão, ecos de quem só queria ser escutado, ainda que fosse por 5 minutos. Ainda que fosse por alguém que provavelmente esqueceria tudo no dia seguinte. Mas naquele instante, ouvir bastava. Ele pegou o caderno de anotações do bolso e escreveu: Maior que, Maria, dor que não é no corpo. João, filho foi embora. Menina, medo do branco. Fechou o caderno. Voltou para a sala de plantão. Tomou mais um café. A mesma máquina, o mesmo som. O mesmo gosto morno, sem gosto. Sentou-se, respirou fundo, encostou a cabeça na parede. O hospital estava em silêncio. Mas era um silêncio cheio de vozes que ninguém ouvia. Era por volta das 2 da manhã quando o tempo parou. Ou melhor, continuou andando, mas do mesmo jeito. Minuto após minuto, tudo parecia igual. Como se cada segundo fosse um espelho do anterior. Um loop silencioso, feito de passos lentos, luzes frias e o zumbido baixo das máquinas. O médico olhou o relógio na parede. 2:11. Parecia que já tinha olhado aquele mesmo relógio antes. E estava no mesmo horário. Ou talvez ele que estivesse girando em círculos, e o relógio fosse só um ponto fixo no universo. Levantou-se da cadeira. Foi até o bebedouro, tomou um gole de água. Voltou. Sentou. Depois de um tempo, levantou de novo. Foi até o vidro da janela. Lá fora, tudo parado. Nem vento, nem carro, nem cachorro. A cidade dormia, e o hospital também, exceto pelos que não podiam descansar. Ele entre eles, andou até o corredor da enfermaria. Passou pela mesma parede, com as mesmas manchas. Olhou para o mesmo cartaz de "Lave as mãos". Viu a mesma enfermeira de antes, ajeitando os mesmos lençóis. Ainda acordado, doutor? Perguntou ela, sem surpresa. Acho que sim, respondeu ele. Ela sorriu, sem graça. Madrugada comprida, né? Parece que nunca acaba. Continuou andando. O cheiro do hospital era sempre o mesmo. Um misto de álcool, papel, café velho e um pouco de vazio. Um vazio que não dava para limpar. Voltou para a sala de medicação. Tudo no lugar. Os frascos etiquetados, as seringas alinhadas, as fichas em pilhas, como miniaturas de prédios de papel. Pegou uma, folheou sem ler direito. Depois aguardou no mesmo lugar. O plantão continuava. As horas se repetiam. No quarto 9, um monitor apitou uma vez. Só uma. Depois parou. O médico caminhou até lá, com passos cansados, como quem atravessa um sonho lento. Era um paciente idoso. Estava dormindo. A saturação tinha caído por um segundo e depois estabilizou. Nada grave, mas ele ficou ali um tempo olhando, só para garantir. O som do monitor parecia combinar com a respiração do paciente. Pi, respira, pi, respira. Ritmo, rotina, repetição. Hífen, hífen, hífen. Na sala dos médicos, a televisão estava ligada, mas sem som. Um jornal mudo, com imagens que ninguém assistia. Pessoas gesticulavam, mostravam gráficos, apontavam mapas. Mas ali, naquele canto do hospital, aquilo não fazia diferença alguma. Não havia mais notícias naquele horário que mudassem alguma coisa. O médico pegou o celular. Desbloqueou. Instagram. Nada de novo. Desbloqueou de novo. Twitter. Uma piada sem graça, 2 notícias ruins, 3 postagens motivacionais. Fechou. Abriu o bloco de notas. Escreveu, maior que, 2:27 da manhã, tudo igual. Fechou de novo. Olhou em volta. Sentou na poltrona. Olhou para o teto. Respirou fundo. Encostou a cabeça no encosto. Fechou os olhos, mas não dormiu. Hífen, hífen, hífen. Do lado de fora da sala, os passos de uma técnica de enfermagem quebraram o silêncio. Passos calmos, com aquele som abafado de quem já sabe o caminho de cor. Ela parou na porta, olhou para dentro. Algum problema? Perguntou.
O médico abriu os olhos lentamente. Só o tédio, respondeu. Ela deu um risinho breve, daqueles que não têm humor, só cansaço. A madrugada é sempre assim, disse. Quando a gente vê, já são 5. Ou ainda são 2. Ele assentiu com a cabeça. Já tô começando a me confundir, disse. Melhor se acostumar, ela respondeu, voltando para o corredor. Ele ficou mais um tempo ali, sentado, sem fazer nada. Nem pensar ele pensava mais. Era como se o próprio cérebro tivesse entrado no ritmo do plantão, sempre alerta, mas sem entusiasmo. Por volta das 3, ele decidiu checar os exames pendentes. Abriu o sistema. 3 hemogramas, 2 RX de tórax, 1 eletro, nenhum urgente, todos normais. Fechou o sistema. Abriu de novo. Conferiu os mesmos exames. Fechou de novo. No refeitório, uma bandeja com pão e café tinha sido deixada sobre a mesa. Frio. Ele pegou o pão, mordeu devagar. Mastigava como quem não tinha pressa. Porque não tinha. O gosto era neutro. Massa e ar. Tomou um gole de café. Morno, já sem sabor. Ficou ali por um tempo, olhando nada. Pensando em tudo e em coisa nenhuma. Hífen. Mais tarde, voltou a andar. Passou pela ala de maternidade. Tudo em silêncio. Olhou pela janelinha e viu um bebê dormindo, com a mãozinha fechada, como se segurasse algo invisível. Ao lado, a mãe também dormia, com um dos braços estendidos sobre a coberta. O médico ficou ali, parado por alguns segundos. Depois se virou e voltou para o corredor. Hífen. 3h39. O relógio insistia em passar. Mas devagar, muito devagar, quase como se fizesse de propósito. O hospital era o mesmo. As paredes, iguais. O tédio, constante. Hífen. Ele pensou em como aquela noite parecia com todas as outras. Sempre o mesmo fluxo de ações. Sempre a mesma dança entre o andar e o esperar. Entre o observar e o esquecer. Pensou que talvez o hospital não fosse feito de concreto e tijolo, mas de repetições. Repetições silenciosas. Gente que chega. Gente que dorme. Gente que espera. Gente que vai embora. Gente que volta. Hífen. Antes de voltar à sala, parou em frente ao banheiro. Lavou o rosto. Olhou para o espelho. As olheiras estavam mais fundas. O cabelo um pouco bagunçado. O olhar, sem foco. Encostou as mãos na pia. Ficou assim por alguns segundos. Depois respirou fundo e saiu. Hífen. 3h52. Quase 4. Quase hora de começar tudo de novo, mesmo sem ter parado. Ele se sentou outra vez na poltrona. Encostou-se. Fechou os olhos, e ali, entre o não dormir e o não acordar, esperou que a madrugada terminasse de passar. Porque era isso que se fazia ali, esperava. Esperava as dores passarem, as febres baixarem, os remédios agirem. Esperava as visitas, os exames, amanhã. Esperava o tempo. Esperava que o tempo valesse a pena. Ou ao menos que passasse. Mesmo que tudo, no fim, fosse sempre igual. São quase 5 da manhã. O céu lá fora ainda é escuro, mas há um tom diferente no horizonte. Um tom que não é da noite, nem do dia. Uma cor meio cinza, meio azul, meio nada. O tipo de cor que só aparece nesse intervalo esquisito em que o mundo parece suspenso. Dentro do hospital, tudo segue igual. O relógio digital na parede marca 4h56 da manhã. Os segundos piscam. Devagar, sempre devagar. O médico está sentado, com o jaleco amassado. Os ombros caídos, os olhos semicerrados. Ele olha para frente, mas não parece ver nada. Está ali, mas ao mesmo tempo não está. A sala de plantão está silenciosa. A lâmpada fluorescente zune baixinho. Um barulho quase imperceptível, mas constante. Ele se levanta devagar. Vai até a janela no final do corredor. É uma das poucas que dão para o lado de fora. A cidade ainda dorme. Poucos carros na rua. Um farol piscando. Um ônibus distante. O poste da esquina lança uma luz pálida sobre o asfalto úmido. Lá dentro, tudo é igual. O som das máquinas no posto de enfermagem. O andar de meias de uma técnica que evita fazer barulho. O ruído do papel sendo girado lentamente numa impressora térmica, imprimindo mais uma curva de temperatura. O médico observa a cidade escura como quem observa algo que já não lhe pertence. Se pergunta, sem muita pressa, quando foi a última vez que viu o nascer do sol de verdade.
Longe de um plantão, de um hospital, de um corredor com cheiro de desinfetante. Provavelmente faz tempo. Tempo suficiente para ele não lembrar mais da sensação. Do vento fresco da manhã batendo no rosto. Do sol subindo por trás das casas, espalhando aquela luz morna, amarela, silenciosa e viva. Agora, o que ele sente é só o peso do corpo. A cabeça lateja. As pernas estão tensas, os pés doem, não de dor aguda, mas de cansaço acumulado, de tempo passado em pé. Ele boceja sem abrir a boca. Um bocejo contido, tímido, silencioso, quase respeitoso. Um enfermeiro passa com uma prancheta na mão. Os dois se olham. O médico balança a cabeça levemente, em cumprimento. O enfermeiro responde com o mesmo gesto. Ninguém fala nada. A essa hora, palavras são quase um esforço desnecessário. Ele caminha devagar até o bebedouro. A água sai morna. Engole em silêncio, olhando para o chão. Depois, volta a andar. Cada passo parece ecoar mais do que deveria. O corredor vazio amplia tudo, os passos, a respiração, o barulho do jaleco esfregando no corpo. Uma televisão distante ainda está ligada, em volume quase nulo. Imagens passam na tela. Um programa religioso. Um pastor com os olhos fechados. Um paciente dorme numa poltrona. A cabeça tombada para o lado. Outro, num quarto mais ao fundo, geme baixinho durante o sono. O médico para por um momento. Encosta-se à parede. Olha o relógio de pulso. São 5h14 da manhã. A madrugada, enfim, começa a ceder. Mas ainda não é manhã. É aquele momento em que tudo parece suspenso no tempo. A hora dos fantasmas. A hora dos que ainda não dormiram e dos que já deveriam estar de pé. Ele volta à sala de repouso. Se senta outra vez. O mesmo sofá, o mesmo ruído da lâmpada, o mesmo som do relógio. Ele fecha os olhos por um instante. Não dorme. Só deixa o corpo ali, mole, entregue. Tenta não pensar em nada. Só respirar devagar. Uma enfermeira entra, dá um passo hesitante e diz com a voz baixa: Doutor, chegou um paciente com crise de enxaqueca. Ele demora 2 segundos. Abre os olhos. Se levanta. Tá bom. Já tô indo. Os olhos estão pesados, mas os pés se movem por hábito. As mãos ajeitam o jaleco por reflexo. O corpo não reclama mais. Já se acostumou com o movimento constante, com a ausência de pausa. O quarto está frio. A mulher deitada cobre os olhos com o braço. A luz, tá doendo. Vamos apagar, então, ele diz, e vai até o interruptor. Fica só a luz da tela do monitor. Ele pergunta o básico. Pressiona levemente a cabeça dela. Anotações rápidas. Aplica a medicação. Depois, volta a caminhar. De volta ao mesmo corredor. De volta à sala. De volta ao relógio que agora marca 5h39 da manhã. O céu pela janela começa a clarear. Devagar. Como se tivesse preguiça. Uma luz fraca, difusa, se espalha pelas nuvens baixas. A noite está indo embora, mas sem pressa. Como se também estivesse cansada. Como se também tivesse feito um plantão. O médico se senta uma última vez. Olha para fora. O céu está quase azul. Ainda escuro, mas um azul sujo, de fim de madrugada. A rua começa a ganhar movimento. 2 ciclistas, um cachorro, um rapaz de mochila indo trabalhar. O mundo, aos poucos, volta a respirar em outra frequência. Lá dentro, o hospital continua igual. Mas o tempo, finalmente, começa a se mover. 6 horas. O relógio da parede marca com precisão. 6 horas da manhã. Sem alarde, sem pressa, sem música de fundo. A troca de turno não é uma cerimônia. É só mais uma engrenagem girando. O novo dia chegou, mas não parece novo. Parece só uma continuação silenciosa do que já estava acontecendo. O médico levanta da cadeira. O corpo está mais rígido agora, como se tivesse endurecido durante a madrugada. Ele alonga os braços, estala o pescoço para os lados. Um estalo discreto. Um gesto mecânico. A porta do hospital ainda está trancada. A funcionária da limpeza passa com um balde, sem dizer nada. No posto de enfermagem, a técnica anota os últimos dados antes de entregar para a colega que acabou de chegar. O aroma do café fresco invade o ambiente, quente, amargo, reconfortante. Ele aceita uma xícara. Segura com as 2 mãos. Sopra levemente antes de beber. Não diz nada. Apenas olha pela janela.
Lá fora, o sol finalmente apareceu. Uma luz tênue se espalha entre os prédios. As sombras mudaram de lugar. Os carros começam a aumentar. Os ônibus passam cheios. A cidade retoma sua pressa. Mas dentro dele, tudo ainda está lento. Um novo médico chega. Jaleco limpo, rosto descansado. Eles se cumprimentam com um aceno discreto. Trocam algumas informações sobre os pacientes. As intercorrências, o que precisa de atenção. Frases curtas, sem conversa, só o essencial. Porque o plantão termina assim, sem clímax, sem fechamento, sem aplausos. O velho médico volta à sala. Pega a mochila no canto. Uma mochila surrada, sem brilho, com a alça gasta. Confere se está tudo dentro. Estetoscópio, jaleco sujo, uma barra de cereal intacta. Desliga o ventilador que ficou a madrugada inteira girando. Apaga a luz, fecha a porta devagar. Ele atravessa o corredor em silêncio. Cumprimenta o segurança com um movimento leve de cabeça. Gira a maçaneta pesada da porta da frente. Lá fora, o sol já bate nas calçadas. O ar está fresco. A luz é branca, clara, mas não dói nos olhos. É a luz de um novo dia. Só que ele não vai viver esse dia. Não como os outros. Ele está indo dormir. Sai devagar, caminhando com passos curtos. O sapato faz um barulho surdo no chão. Passa por uma mulher vendendo pão de queijo numa barraca. O cheiro é forte, quente, vivo. Pensa em comprar, mas desiste. O estômago embrulhado. A mente ainda dentro do hospital. Sobe no ônibus vazio. O motorista o reconhece. Acena. Não trocam palavras. Senta na janela. A cabeça encostada no vidro frio. O corpo cede, afunda no banco. Os olhos piscam mais devagar. A cidade passa lá fora. Pessoas apressadas, crianças indo para a escola, buzinas, luzes de semáforo. Mas para ele, tudo isso acontece em outro tempo. É como assistir um filme sem som. Como estar dentro de um sonho que não é seu. O ônibus balança devagar. Ele fecha os olhos. Não dorme. Mas descansa. Deixa a cabeça vazia. Deixa que o silêncio o envolva. Quando chega ao ponto final, se levanta com esforço. As pernas pesadas, os ombros inclinados, a mochila nas costas. Caminha até a porta de casa. Abre devagar. Tudo está do mesmo jeito que deixou. O sofá, a cozinha com louças na pia, a luz apagada do corredor. Tira os sapatos, larga o jaleco sobre a cadeira. Vai até o quarto, sem acender a luz. Deita na cama ainda com a calça do plantão. Puxa o lençol fino até o peito. A última coisa que vê, antes de fechar os olhos, é a claridade do dia entrando pela fresta da janela. Uma luz suave, que não machuca. Uma luz que vem sem pressa. Ele respira fundo. O corpo enfim se solta. A mente, aos poucos, se desliga. Sem pressa, sem culpa, sem barulho. E ali, entre o cansaço e o silêncio, ele adormece. Enquanto o mundo lá fora começa mais um dia, ele finalmente descansa.